tem algo para falar conosco nesta noite, aleluia. Ele tem algo para as nossas vidas nesta noite. Ele tem algo para as nossas vidas nesta noite, aleluia. Todos encontraram? Mateus 14, nós vamos estar lendo a partir do versículo 13, que diz assim nesta noite: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui nesta noite para pregar a Tua palavra, para falar do Teu Evangelho, Senhor. Que eu venha, Senhor, desaprender tudo aquilo que eu escrevi, mas que o Senhor venha falar conosco, Pai. Que o Senhor venha tratar com as nossas vidas, Pai, assim como o Senhor tratou comigo, Pai. Trata com a Tua igreja. Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, mas nós precisamos que o Senhor continue falando conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Abra nesta noite os nossos ouvidos espirituais, para que nós venhamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer fazer com a Tua igreja. Nós somos a Tua igreja, Pai, e nós precisamos de Ti em todo o tempo, aleluia. Que o Senhor venha crescer, Senhor, e eu venha diminuir, aleluia. Mas que o Senhor venha falar nesta noite, que o Senhor venha tratar conosco nesta noite, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, por Ti e para Ti, aleluia. Os irmãos podeis se assentar glorificando o nome do Senhor nesta noite, aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele está fluindo nesta noite sobre as nossas vidas, aleluia. E é uma passagem conhecida, mas eu quero dizer que nós não vamos falar da multiplicação nesta noite, não. Quando o Senhor me deu Mateus 14, Ele dizia para mim assim, ó: não precisa ir embora. E eu, Senhor, não precisa ir embora. E aí Ele foi tratando. E quando eu fui montando ali a mensagem, eu pude entender. O Senhor ali falando comigo: não precisa ir embora. E nós vamos ver que é ali a primeira multiplicação dos pães. Mas se nós olharmos lá em cima, vai falar Mateus 14 de João Batista, quando ele foi decapitado. E ali eu pude entender no primeiro versículo que nós lemos, que diz assim, ó: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. O que ele ouviu? Ele ouviu dizer que seu amigo João Batista tinha sido ali decapitado. João Batista, a qual havia preparado o caminho para Cristo.
a qual havia preparado o caminho para Cristo, aleluia, havia perdido a sua vida na prisão de uma forma drástica. Ele era amigo de Jesus. E eu creio que qualquer um com uma notícia dessa se abalaria, se entristeceria. E ali eu creio que ele queria ficar sozinho. Ele se retirou para um lugar deserto. Ele queria ficar só. Ele estava triste, olhando aos meus olhos. A notícia de qual o João Batista tinha sido decapitado mexeu com ele, lógico. Normal, mexe conosco também. E ele se retira. Ele se retira para o deserto. Só que tinha uma multidão que ouviram falar disso, saíram das cidades e o seguiram. Ele no barco e a multidão seguindo. E eu creio que aquela multidão seguiu Cristo por cerca, eu fui olhar e fui buscar, 8 quilômetros eles caminharam seguindo a Cristo. 8 quilômetros eles caminhando atrás de Cristo. E Cristo estava entristecido. João Batista tinha perdido a sua vida. Aquele que havia preparado o caminho, que havia anunciado a vida de Cristo, havia morrido. Jesus queria talvez estar só, talvez ele queria, não sei. Quando nós estamos entristecidos, nós queremos ficar como? Nós queremos entrar muitas vezes dentro do nosso quarto e chorar. Muitos agem de uma forma, outros querem sair para esparecer. Só que a dificuldade e o problema vai estar lá. Vai estar lá. Talvez possamos sair, mas quando nós voltarmos, nós vamos deparar com a dificuldade, nós vamos deparar com o problema. O problema vai estar lá. Só que eu entendo que ele, como Deus, ele veio 100% homem. Ele veio, ele era Cristo, mas ele sofria como eu e você sofre. As mesmas dores, as mesmas tribulações, os mesmos sentimentos, até muito maiores, porque quem somos nós para nos compararmos a Cristo, o que ele passou. E ele queria ficar sozinho, mas tinha um povo que precisava dele. E aí o Espírito Santo falava muito comigo nessa tarde, e ele dizia assim, que nós como instrumentos de Cristo, às vezes pensamos em desistir, pensamos em parar, mas tem pessoas que ainda precisam das nossas vidas. E que não era para ir embora, não era para sair da presença dele, era para continuar na presença dele. E eu falei, Senhor, obrigada. Obrigada porque muitas vezes nós queremos entrar mesmo num deserto e não queremos mais sair. Nós queremos ficar dentro do deserto, dentro da caverna, até tudo passar, né? Mas, como o Senhor mesmo disse, nós vamos, aqui nesse texto fala sobre a multiplicação. E quando os discípulos chegam para ele, diz, quando ele chega, que ele desce aquela multidão, ele entristecido, ele fez o quê? Ele curou muitos doentes. Ou seja, ele cumpriu o seu chamado. Ele cumpriu o seu chamado. E às vezes nós estamos da mesma forma qual Cristo talvez se encontrava. Às vezes nós estamos doentes, nós estamos feridos, nós estamos machucados, mas nós temos que cumprir o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Ele não quer que nós paramos, aleluia. E para isso, Ele nos deixou, aleluia, o Espírito Santo, nosso ajudador. Porque sem Ele nós não iríamos conseguir. Nós não iríamos conseguir ir adiante, nós iríamos parar no meio do caminho. Mas o Senhor, Ele fala conosco que Ele vai responder as nossas dúvidas, Ele vai responder tudo aquilo que nós perguntamos, tudo aquilo que nós queremos saber, Ele vai responder. Mas Ele diz, ei, não precisa ir embora, fica. Fica porque eu vou ficar contigo. Fica porque eu estou contigo. Fica porque no meio
dessa tribulação a qual você está passando, no meio a qual as dificuldades a qual você está se encontrando, eu estou contigo. Fica comigo. Não vá embora. Não se afasta, fica comigo. Fica, porque eu vou realizar o que eu prometi na tua vida. Eu vou realizar tudo aquilo que eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer. Aleluia. E eu, diante dos acontecimentos, das dificuldades a qual ele estava enfrentando, eu parei para pensar, falei, Senhor, por muito menos eu teria desistido. Começa a analisar, começa a se colocar no lugar de Cristo. Começa a se colocar no lugar dele. Ele sabia o que ele iria passar. Mas foi fácil para ele passar? Não, foi difícil. Foi difícil porque ele sabia que ele precisava ir até adiante. Porque tinha um povo que precisava dele. Tinha um povo a qual estava esperando por ele. Tinha um povo a qual precisava, aleluia, dos milagres a qual ele ia realizar. Mas precisava muito mais além dos milagres, precisava dele. E muitas vezes nós queremos só o milagre. Mas o Senhor, ele diz, queira mais. Eu posso te oferecer mais do que o milagre. Eu posso te dar muito além mais do que o milagre a qual você tem buscado. Aleluia. Eu posso transformar a sua vida do sobrenatural imenso. Queira além do que eu possa te dar. Aleluia. E isso é lindo porque quando aqueles discípulos chegam para ele e dizem assim, ô mestre, já está tarde. Olha essa multidão. Nós lemos, eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Olha aí essa multidão. Pede para que eles vá. Pede para que eles vá. Mas Jesus não queria que eles fossem, porque o Senhor tinha algo a entregar. Assim nas nossas vidas também. O Senhor tem algo para nos entregar do sobrenatural dEle, aleluia. E muitas vezes nós queremos sair da presença dEle. Nós queremos fugir da presença dEle. Nós queremos se esconder, nós queremos entrar numa caverna. E não é isso que Ele quer nesta noite. Ele está dizendo para mim e para você o quê? Não precisa ir embora. Eu tenho aqui, aleluia, para te entregar tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você está buscando, tudo aquilo que você está almejando, eu tenho para te entregar nesta noite, aleluia. Eu sou o teu Deus, aleluia. Eu cuido de você, aleluia. Eu colho as tuas lágrimas, aleluia. Eu sei das tuas dificuldades, aleluia. Eu sei da sua ansiedade. Eu sei o que você tem passado. Eu sei o que você tem colocado perante os meus pés. Eu sei de tudo, aleluia. Não saia, não saia da minha presença. Não precisa ir embora. Eu tenho algo para ti ainda. Não precisa ir embora. Aquela multidão, aleluia, não precisava ir embora só porque estava com fome. E fome mesmo, de pão. Mas agora, Ele está falando conosco do lado espiritual. Do que você tem sentido fome? De Cristo. Do que você tem sentido falta de Cristo? Do que você tem sentido falta, do que Ele pode fazer ainda, que Ele ainda não realizou, e que você tem dito, Senhor, há tanto tempo, e ainda não se concretizou. Mas Ele está aqui para suprir a necessidade, para suprir a fome, para suprir tudo aquilo que você tem almejado dEle, tudo aquilo que você tem buscado dEle. Ele diz, ei, fica aqui, não vai não. Não sai, não vai embora. Não sai da minha presença ainda. Porque eu tenho algo a te entregar. Eu tenho algo a te oferecer. Aos olhos humanos, aos olhos natural, é impossível. É impossível.
sustentar e matar a fome daquela multidão com apenas 5 pães. Não é verdade? 2 peixes. Impossíveis. 5 pão. Tinha 12 discípulos. Se ele cortar o pão no meio, dá para cada discípulo, vai dar 10, e 2 pega os peixes. Não precisa ir embora. Não precisa sair da presença dele, não precisa, porque ele é o Deus que pode suprir infinitamente mais aquilo que você está esperando e almejando dele. Aleluia! Assim como ele fez lá, com aquela multidão, ele quer fazer com as nossas vidas. Aleluia! Ele quer que nós venhamos a nos posicionar, aleluia, a buscar a presença